Bom dia! Bom dia a todos! Hoje estaremos mostrando e explicando um assunto muito importante no mundo inteiro, a desigualdade de gênero. Vamos entender o que ela é, como surgiu e como podemos superá-la. E para isso temos que voltar um pouco no tempo, para a sua origem. Bom, como nós podemos ver, no dia 8 de março, nós celebramos o Dia Internacional das Mulheres, uma data festiva onde nós relembramos a luta e as reivindicações das mulheres por melhores condições de trabalho, assim como protestos por direitos sociais e políticos. Além disso, nessa data comemorativa, são realizados em muitos países eventos e debates sobre a posição das mulheres na sociedade atual, com o intuito de diminuir o preconceito e a desvalorização das mulheres. Com essa data, nós podemos compreender muitas conquistas por elas alcançadas. Entretanto, há muita desigualdade de gênero, preconceito e machismo na nossa sociedade. Para entendermos um pouco mais sobre essa desigualdade, vamos ver a reportagem de Dave Paz. É com você, Dave. Para entender um pouco mais desses fatos que precarizam a igualdade entre homens e mulheres, podemos observar as sociedades desde as comunidades primitivas, onde já havia uma certa divisão de trabalho, no qual os homens se encarregavam da caça, pesca e luta, e as mulheres de agricultura e dos filhos, satisfazendo a vontade do homem. Elas também eram excluídas das esferas públicas, proibidas de participar de decisões políticas. Muitas dessas sociedades tinham como característica principal a sociedade patriarcal, se notando a preponderância do homem na organização social, o machismo predominante no meio, resultando na submissão feminina. Somos frutos de uma sociedade patriarcal. Devido a isso, temos como herança o machismo presente em nossas sociedades, influenciando assim o papel das mulheres. Não podemos esquecer também das mudanças ocorridas após a Revolução Industrial, transformações econômicas originadas na Inglaterra, na qual a máquina foi introduzida no processo de fabricação de mercadorias. Com essas mudanças, a mão de obra feminina foi utilizada dentro das fábricas, inserindo-as no mercado de trabalho, infelizmente, de forma abusiva e explorada durante esse período, com salários baixos e sob condições precárias de saúde, além de terem de cuidar dos afazeres de casa e dos filhos. Somente após a Primeira e Segunda Guerra Mundial que elas puderam ser inseridas no mercado de trabalho sem ser uma forma abusiva, assumindo a posição dos homens e os negócios da família enquanto eles batalhavam. Com todas essas injustiças e abusos, as mulheres vêm buscando a luta por direitos iguais, sociais, políticos e econômicos. Um desses exemplos é o movimento feminista, que surgiu no final do século XIX, sendo o principal objetivo do movimento a luta contra a opressão exercida sobre as mulheres. Bom, você pode estar pensando que a desigualdade de gênero no trabalho é uma coisa do passado e que isso não existe mais. Mas, infelizmente, isso não é verdade. 1915 or 2015, 75 million girls under 14 are child laborers. And which year do you think that's true of? I think it would be 1915. Women make up 70% of the population, living on less than $1 a day. Is a fact true in 1915 or 2015? I think 1915. 62 million girls don't get to go to school. I think it would actually be true in 1915. 2 out of every 3 people who can't read or write are women. I feel like it's 1915 because now we educate everybody. Childbirth is the second leading cause of death with girls between ages 15 and 19. And which year do you think that's true of? 1915. What if I told you you're wrong? I wouldn't really believe you. Is it really wrong? It is. I don't know why. That's sad. We are equal, but for some weird reason, we're not seen that way. Every day, 39,000 girls are forced to marry before they turn 18. Women get paid less than men for the same work. About 1 in 3 women will be physically or sexually abused by their partners. Many of the injustices against women that were intolerable 100 years ago Are still happening today. We cannot wait another 100 years. We have to change today. so our daughters have a better tomorrow.
What's your hope for future generations of women? Segundo uma pesquisa publicada em 2016 pelo Fórum Econômico Mundial, homens e mulheres terão oportunidades, participação e salários iguais apenas daqui a 170 anos, ou seja, estamos muito longe de estarmos em um mundo justo. Atualmente, em termos de salários, as mulheres ainda ganham, em média, 77% do que ganham os homens, ou seja, 23% a menos que os homens, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Além disso, o documento da OIT mostra que o número de mulheres em posições de chefia continua extremamente baixo, com apenas 4 países do mundo tendo igualdade entre o número de mulheres e homens legisladores ocupando cargos executivos e diretores de empresas, apesar de 95 países terem o mesmo índice, ou até maior, de mulheres com diploma superior. Caso você esteja pensando que isso não acontece aqui na cidade de Joinville, fique sabendo que, de acordo com o censo de 2010, as mulheres trabalhadoras recebiam, em média, 63,8% do valor oferido pelos homens. E temos que lembrar que não é somente as mulheres que sofrem com a desigualdade de gênero, mas sim vários outros grupos que também sofrem com o preconceito. Ninguém chega na sala de aula e fala: oi gente, eu sou cisgênero, oi gente, eu sou heterossexual. Então eu também não chego na sala de aula e falo: oi gente, eu sou transexual. Tem tanta coisa na vida pra se fazer, sabe? Tanta coisa pra tu pensar, pra tu viver, e tu vai se preocupar com o que o outro tá fazendo, com o que o outro tá vivendo. Em momento algum é uma escolha da nossa vida. A gente simplesmente é, a gente nasce assim como a pessoa não escolheu ser hétero, a gente não escolhe ser homossexual. A sociedade ocidental, ela concretizou um tipo e ela conceituou esse tipo de humano paradigmático. Ele virou o paradigma, o símbolo do que é um ser humano, do jeito que a sociedade ocidental pensa que deva ser. E esse ser humano é macho, plenamente hábil física e mentalmente, heterossexual e branco. E tudo aquilo que não é isso é menos humano, portanto tem menos direitos. Nós temos o cis e o trans. Cis é aquele que o sexo biológico corresponde ao gênero que a sociedade determina. Trans é aquele que o sexo biológico não concorda com o gênero que a sociedade impõe. Então existe, dentro desse universo, desse conceito guarda-chuva de pessoas trans, a gente tem o transgênero, tem o transexual, tem o travesti. A única forma da gente mudar o preconceito, a única forma da gente quebrar essas barreiras é falando sobre elas, é tirando debaixo do tapete e mostrando que a gente tem orgulho de ser aquilo que a gente é e a gente merece respeito, vai ser respeitado, quer ser respeitado e vai ser respeitado por isso. Ser diferente é importante, sabe? A gente agrega um no outro por ser diferente. Então pra que querer que todo mundo seja igual se isso nunca vai ser real, sabe? A gente tentar se colocar no lugar do outro. Então, cada vez que você pensar assim, é errado ser gay, se pergunte por quê. Se pergunte se alguém escolheria ser discriminado. Não. Se a pessoa ela é gay é porque ela sente essa afetividade pela outra pessoa e ela está lutando simplesmente pelo direito dela de existir do jeito que ela é. Então que cada um pense como é que gostaria de ser tratado na sua vida. E trate o outro dessa forma. Eu gostaria de ser tratada com respeito, com tolerância, com amor. Lésbicas, gays, trans. Ninguém morde, todo mundo aí é humano igual. Nós somos gente e é assim que a gente quer ser tratado. Tanto um hétero quanto um homo, tanto um cis quanto um trans. Quer ser tratado como gente. Existem várias atitudes que podemos tomar para podermos aumentar essa igualdade de gênero, não somente no ambiente de trabalho, mas na sociedade como um todo, como por exemplo... Primeiro, dar oportunidades para a construção de carreiras. Pois assim como os homens, as mulheres geralmente estão prontas para entrar no mercado de trabalho na faixa dos 20 anos, logo depois que concluem o ensino superior. Historicamente, as mulheres começaram a estudar há pouco tempo. Também é recente sua entrada no mercado de trabalho. Não ganham os mesmos salários que os homens, exercendo os mesmos cargos, e quase não ocupam espaços de poder. Além disso, a grande maioria ainda acumula funções dentro e fora de casa,
Depois da jornada de trabalho, tem os filhos e o trabalho doméstico. Segundo, valorização da experiência da mulher. A mulher dificilmente alcança tamanha autonomia, pois as organizações tendem a limitar seu valor e capacidade, além de ignorar a carga de sua experiência. Logo, o ideal é que os líderes saibam valorizar a idade e a experiência feminina, assim como valoriza a dos homens. Valorização da experiência da mulher. A mulher dificilmente alcança tamanha autonomia, pois as organizações tendem a limitar seu valor e capacidade, além de ignorar a carga de sua experiência. Logo, o ideal é que os líderes saibam valorizar a idade e a experiência feminina, assim como valorizam as dos homens. Informar para empoderar. Os meios de comunicação, principalmente os presentes nas mídias sociais, desempenham um papel importante na formação de opinião e empoderamento das mulheres. Porém, temos que cuidar, é claro, pois estes também podem influenciar de forma negativa e acabar desmotivando-as. Manter a confiança nelas. Não é difícil encontrar casos de funcionários homens e mulheres que trabalham de maneira igual, mas apenas o sexo masculino receba a confiança de grandes decisões. Para que isso não aconteça, manter a confiança nelas e as deixarem sabendo que elas são tão importantes quanto qualquer outro na empresa é de suma importância. Respeitar suas características próprias. Que homens e mulheres são diferentes, todo mundo sabe. Portanto, é plausível que ambos tenham facilidades e limitações também diferentes. É mais difícil para uma mulher sair da empresa altas horas depois do expediente do que para um homem, visto que sua segurança física pode ser comprometida. Mulheres também têm um lado emocional mais aflorado, portanto, não faça julgamentos frente a uma crise de raiva ou de choro. É apenas uma forma de expressão, sendo que qualquer um possa ter momentos difíceis. Dê total apoio para o pós-licença maternidade. O período da licença maternidade costuma ser muito delicado, porque quando uma mulher precisa se afastar pelos primeiros meses para cuidar de seu bebê, seu cargo costuma ser temporariamente ocupado por um homem. Garanta que seu posto não estará ameaçado e dê total suporte para seu retorno, com horários flexíveis e possibilidades de tempo para se dedicar à família sem culpa. Algumas horas a menos na semana não afetarão seu desempenho. Licença paternidade estendida. É importante entender que a mulher não pode estar sozinha nessa jornada dupla. Portanto, se existe uma funcionária grávida, um funcionário que está prestes a se tornar pai também deve receber atenções. A divisão de tarefas e obrigações entre mães e pais é essencial. Para isso, é interessante que ambos estejam juntos e contando com o total apoio das respectivas empresas. Lembrando que também existem movimentos que lutam pela igualdade de gênero, como o He4She. Executive Director of UN Women, and distinguished guests. Today, we are launching a campaign called He4She. I am reaching out to you because we need your help. We want to end gender inequality, and to do this, we need everyone involved. This is the first campaign of its kind at the UN. We want to try and galvanize as many men and boys as possible to be advocates for change. In 1997, Hillary Clinton made a famous speech in Beijing about women's rights. Sadly, many of the things that she wanted to change are still true today. But what stood out for me the most was that less than 30% of the audience were male. How can we affect change in the world when only half of it is invited or feel welcome to participate in the conversation? Men, I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. If men don't have to be aggressive in order to be accepted
women won't feel compelled to be submissive. If men don't have to control, women won't have to be controlled. Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of two sets of opposing ideals. If we stop defining each other by what we are not and start defining ourselves by who we are, we can all be freer. And this is what he for she is about. It's about freedom. I want men to take up this mantle so that their daughters, sisters, and mothers can be free from prejudice, but also so that their sons have permission to be vulnerable and human too. Reclaim those parts of themselves they abandoned, and in doing so, be a more true and complete version of themselves. You might be thinking, who is this Harry Potter girl? And what is she doing speaking at the UN? And it's a really good question. I've been asking myself the same thing. All I know is that I care about this problem, and I want to make it better. And having seen what I've seen, and given the chance, I feel it is my responsibility to say something. Statesman Edmund Burke said, "All that is needed for the forces of evil to triumph is for good men and women to do nothing." In my nervousness for this speech, and in my moments of doubt, I've told myself firmly, if not me, who? If not now, when? If you have similar doubts when opportunities are presented to you, I hope that those words will be helpful. Because the reality is that if we do nothing, it will take 75 years, or for me to be nearly 100, before women can expect to be paid the same as men for the same work. 15.5 million girls will be married in the next 16 years as children. And at current rates, it won't be until 2086 before all rural African girls can have a secondary education. If you believe in equality, you might be one of those inadvertent feminists that I spoke of earlier. And for this, I applaud you. We are struggling for a uniting word, but the good news is that we have a uniting movement. It is called He for She. I am inviting you to step forward, to be seen, and to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Thank you very, very much. Que reportagem mais interessante, não? E é sempre muito importante a gente estar se conscientizando sobre esses debates. E assim, dessa forma, a gente consegue se engajar nas lutas e combater contra o preconceito e o machismo presente na nossa sociedade. Bom, infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um ótimo final de semana. Deixamos vocês com um sábado animado. Tchau, tchau! Dragon Ball Z. O céu resplandece ao meu redor, com ar e estrelas.
apagar toda a fúria do dragão. Xalá, exalá, não importa o que aconteça, sempre tem a força e o poder. Xalá, exalá, vibrante o meu coração, sente emoção e tem amor pra dar. Xalá, exalá, não pense em nada, só escuta, sons dentro do coração. Xalá, exalá, não importa o que aconteça, tudo vai ficar melhor. Versão brasileira Alamo.